Deus está neste lugar. Aleluia. Deus está neste lugar. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque a tua presença é real entre nós. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Para a nossa meditação nesta noite. Quantos estão sentindo que esta noite é uma noite que pode ser diferente? Aleluia. Sempre é diferente. Se nós entramos por estas portas tristes, saímos alegres. Aleluia. Se alguém chega alegre, sai muito mais alegre ainda. Amém. E cada noite em que nós nos colocamos diante do Senhor para sermos ministrados, Ele nos alegra, Ele nos abençoa, Ele nos fortalece. E é por isso que nós não nos cansaremos jamais deste tempo na casa do Senhor. Vamos ler? 1 aos Coríntios 15. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Glória a Deus. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, eu quero pedir um favor, já que isto é uma notícia muito importante, eu gostaria que você fizesse essa leitura em alto e bom tom. Aleluia. Tá? Vamos ler como se estivéssemos anunciando ao mundo inteiro. Vamos lá? Eu conto até 3, no 3 todos, lendo não na sua Bíblia, porque tem uma versão diferente talvez, e aí vai ficar um pouco embolado. Vamos ler todos aqui, de acordo ao que está projetado na tela. 1, 2, 3, 3 Marcelo, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Será que isso não vale um brado de glória? Sabe, irmãos, Jesus está vivo. Ele está vivo, entronizado e manifestando-se entre nós. Isto deve nos trazer alegria. E eu posso te dizer uma coisa: esta é a notícia mais extraordinária na história do cristianismo. Esta é a notícia que o diabo gostaria muito de que não fosse dada. Tanto é que, podeis assentar, tanto é que, quando você lê, nós lemos Mateus 28, 12, nós percebemos que os romanos, eles foram persuadiram os guardas romanos para que pudessem dar alta soma de dinheiro aos guardas que cuidavam do corpo de Jesus após o sepultamento, e eles ofereceram essa soma de dinheiro porque Jesus ressuscitara, certo? Nós cremos nisto. E aí difundiu-se uma notícia de que os discípulos vieram à noite e furtaram o corpo de Jesus. Então, eles foram persuadidos com alta soma de dinheiro para anunciar esta mentira que divulgou-se até os dias de hoje. Isto demonstra que o diabo, ele nunca queria que a notícia do Cristo ressuscitado fosse difundida entre a humanidade. Mas ele está vivo. Você pode dizer isso? Ele está vivo? E os seus milagres confirmam que ele está vivo.
Eu e você, com a nossa fé vibrante, cada vez que nos dirigimos para a casa do Senhor, para adorar, para servir, nós anunciamos que Ele está vivo. A resistência, a sobrevivência da igreja ao longo dos séculos, na história da humanidade, prova que Cristo está vivo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Mas todos estamos crendo plenamente que Ele está vivo e está entre nós para ser glorificado. Jesus é infinitamente maior do que tudo e de que todos sejam homens importantíssimos que ao longo da história da humanidade fizeram de tudo para poder eternizar ou perpetuar os seus nomes, mas não puderam, como é perpetuado e entronizado o nome do Senhor Jesus, porque ao contrário de todos os líderes religiosos que há por aí, o Senhor Jesus, Ele é o único que ressuscitou, que deixou a sepultura vazia. E eu gostaria de poder nesta noite falar um pouco sobre Jesus, o homem inigualável. Existe alguém como Ele? Parecido? Não, Ele é o inigualável. Não existe qualquer outro homem ou qualquer outro nome na história da humanidade que possa ser comparado ao Senhor Jesus. Na verdade, nenhum outro homem na história da humanidade influenciou tanto a história como o fez o nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Ele mudou até a forma de nós contarmos os anos. Quando você faz leitura de algum acontecimento histórico, você percebe que após aquela frase ou aquela afirmativa, aparece um AC ou um DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou tudo. Jesus é o único homem que pisou na terra e não conheceu um pecado sequer. Por isso, o escritor da epístola aos Hebreus, preste atenção, Hebreus 7 no versículo 26, fala a respeito de Jesus como o santo, o inocente, o imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mas eu gosto da versão que está na NVI, que diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus é inigualável. E aí eu preciso lhe perguntar: quem é Jesus para você? Para João Batista, em João 1:29, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o próprio Deus e Pai, em Mateus 3:17, na ocasião do batismo, quando uma pomba desce, uma voz se ouve no céu. O que é que se falava com aquela voz potente? Era o Senhor dizendo, Mateus 3:17, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Para a mulher samaritana, em Mateus 4:19, quando esta o encontrou junto ao poço de Jacó, Jesus é o quê? Senhor e profeta. Para Tomé, em João 28, Jesus é meu Senhor. Para o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:17, ele é aquele no qual ou em quem todas as coisas, tudo nele subsiste. Para o apóstolo Pedro, em Mateus 16:16, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E pasmem, até os demônios opinam acerca de Jesus. Em Mateus 8:29, eles dizem: viestes atormentar-nos antes do tempo, sabemos quem és.
o Filho de Deus. Para os anjos que testemunharam em Lucas 2:11 o nascimento de Jesus, o que disseram os anjos? Este é o Salvador, o Cristo, o Senhor. E como eu disse, para os hebreus, ou seja, o escritor da epístola aos hebreus, no capítulo 7:26, o que é que ele diz acerca de Jesus? Santo, imaculado, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Este é Jesus. E aí eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? O que ele significa para mim e para você? É um momento de introspectiva. É um momento para que você sequer precise pensar. Você tem que entender imediatamente o que ele é, o que ele representa na sua vida. Agora preste atenção. Esse Jesus, nascido na Palestina, durante a ocupação romana, conforme foi narrado em Mateus no capítulo 2, ele cresceu na região da Galileia, na cidade pobre de Nazaré, lugar que era muito desprezado, porque era o local onde cresciam e habitavam os pobres e os marginalizados. De tal maneira que quando Natanael e Filipe entre si dialogavam, e Filipe anuncia a Natanael acerca do aparecimento e de que o Senhor Jesus, ele crescia em Nazaré, a pergunta foi a seguinte: podemos esperar alguma coisa boa de Nazaré? Sim, não coisa boa, mas coisa excelente e incomparável. Cresceu em Nazaré. Jesus, ele exerceu o seu ministério na terra por cerca de 3 anos. Mas percebamos que ele se preparou para o exercício do seu ministério durante 30 anos. Quero dizer o seguinte, que este episódio, ou seja, aquele episódio quando nós vemos Jesus aos 12 anos de idade, na sinagoga, ensinando e aprendendo ali com os doutores da lei, isto revela o seu preparo e o seu ministério, que estava no auge do seu aperfeiçoamento. No entanto, amados, apesar de ter sido tão curta a existência, digamos, terrena de Jesus, que durou apenas 33 anos, a concretização do seu ministério foi a crucificação, que durou cerca de 3 horas de intensa agonia, dor e sofrimento. Mas, apesar de aquelas 3 horas amargas, aquelas 3 horas de intensa agonia, terem sido motivo de celebração, comemoração, no inferno, a celebração e a comemoração maior passou a ser da igreja do Senhor Jesus. Porque ao 3º dia ele ressuscitou. Após a sua morte, Jesus ressurgiu da sepultura com grande poder e glória e habita à direita do Deus Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, operando milagres, batizando com o Espírito Santo e com fogo, confrontando todas as hostes infernais e preparando uma igreja santa, viva e gloriosa para morar com ele nos céus. Este é o Cristo que tem toda a autoridade, que agita a nossa vida e que sacode o nosso coração. Um Cristo que é infinitamente superior aos pequenos deste mundo que pensam serem grandes, e ele faz com que os menores deste mundo se tornem príncipes e súditos leais lá em cima. Quantos aqui amam a este Jesus? Pode levantar as mãos e dizer amém? Ah, por favor, faça-me um favor, se você ama Jesus de coração, fale amém mais forte para ouvir no inferno. Só quem ama Jesus de coração pode dizer amém. Ficando bom. Ao longo da história da humanidade, homens lutaram para varrer a existência, ou pelo menos para tentar tirar Jesus de cena. Existe um grande esforço para tentar converter o Jesus divino,
unicamente em um Cristo histórico. E aí eu estou me lembrando de um artigo que eu li uma certa vez, quando aquele ditador Stalin, ele estava falando em uma praça pública na Rússia, e diante de uma plateia de milhares de pessoas, ele anunciou o seguinte: hoje, nesta praça, nós sepultaremos para sempre o cristianismo. Mas eu tenho uma boa notícia que com certeza você já sabe. Naquela praça onde Stalin discursou, há tantos anos atrás, há pelo menos 7 anos consecutivos, uma árvore de Natal, ela é armada em todas as épocas no mês de dezembro. Pastor, o que que isso significa? Se você não sabe o que que isso significa, não estou querendo aqui tornar um símbolo religioso a celebração, mas o fato de ele ter dito que a história do cristianismo seria sepultado naquele lugar, algumas décadas se passaram e uma árvore de Natal é montada ali todos os anos, o que é que isso significa? Queridos, na Alemanha de Hitler, na praça em Hommerberg, na cidade de Frankfurt, há um relato de que um guindaste foi necessário para levantar uma árvore de 30 metros de altura, que pesa cerca de 8 toneladas. Na Alemanha de Hitler que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: tentam se desfazer de Jesus, tentam se desfazer da sua biografia, tentam anular ou negar os seus milagres, mas nunca conseguiram, nunca vão conseguir. Aleluia! Um certo filósofo por nome Auguste Comte, ou Condé, este homem, esse filósofo francês, ele estava um dia conversando com o seu amigo cristão, e ele dizia: eu vou formar uma religião que começará a partir de uma escola de pensamentos filosóficos e se tornará uma religião mais forte, mais famosa do que o cristianismo. Aí o amigo desse Auguste Comte, ele respondeu o seguinte: muito bem, ok, vá em frente, vejamos se você é capaz. Mas para que você possa formar uma religião mais famosa ou mais influenciadora do que o cristianismo, em primeiro lugar, você vai precisar nascer de uma virgem. Você já perdeu. Em segundo lugar, para que você possa fundar uma religião ou uma escola de pensadores, como você queira chamar, mais famosa do que o cristianismo, você vai ter que fazer cego enxergar, surdos ouvirem. Você vai precisar purificar leprosos. Você vai precisar dar vida a alguns defuntos. E em terceiro lugar, se você pretende formar algo mais famoso do que o cristianismo, você vai ter que morrer e 3 dias depois você vai ter que ressuscitar sem a ajuda de ninguém. E ainda depois assentar-se à direita do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Auguste Comte, ao ouvir o seu amigo cristão declarar estas coisas, finaliza dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o maior e como Ele não existe outro. Você pode levantar as mãos e dizer que o nosso Senhor Jesus, que é celebrado nesta noite, Ele é o maior. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Projeta por favor Filipenses 2:6. Nós vamos ler Filipenses 2, do 6 ao 11. O apóstolo Paulo diz acerca de Jesus que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Aniquilou ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus
Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor. Não há outro como Jesus. Não há como apagar o seu nome da história. Não há como superar as obras que o Senhor Jesus realizou. Não há quem possa, ao menos, igualar-se a Ele. O apóstolo Paulo, quando diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, sabe o que é que ele está querendo dizer? Não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem no mundo dos mortos, ninguém que possa ter a mesma hierarquia que o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é inigualável. Agora, o que o torna inigualável? Por que será que 2000 anos depois dele ter sido morto, 2000 anos depois dele ter ressuscitado, ser assunto aos céus, como está escrito no primeiro capítulo no livro de Atos, o que faz as multidões afluírem aos templos para ouvirem falar acerca desse Jesus? O que é que atrai as multidões, seja nas grandes cidades ou nas pequenas cidades, nas grandes metrópoles, nas aldeias ou nos povoados? Eu estou me lembrando aqui que há alguns anos atrás, quando eu saía, minha esposa estava grávida, todavia, do nosso primeiro filho, o Pablo Andrés, que já estava para nascer. Nós pegávamos um transporte em Santa Fé de Bogotá. Viajávamos durante 5 horas dentro de um micro-ônibus, e ali depois nós, na cidade de Ibagué, capital do estado, departamento Tolima, pegávamos um jipe. E era uma estrada destapada que subia montanhas, atravessavam rios, lugar em que você não via uma casa sequer, a uma distância de pelo menos meio quilômetro, ou 1 quilômetro talvez. Mas quando chegava o momento de começar o culto, lá embaixo naquele vale, nós olhávamos para o alto e víamos uma das cenas mais marcantes e lindas da nossa vida. Multidões de pessoas que desciam aquelas montanhas, viajavam a pé, ou em seus jumentos, ou cavalos, ou de carroça, e depois, não podendo acessar o local onde o culto se realizava, de outra forma, desciam aquelas montanhas. O que levam as pessoas até os dias de hoje a passarem 1, 2, 3 horas ouvindo um pregador que, humanamente falando, não tem nada para poder oferecer? É a presença de Jesus, amados. Não é outra coisa. O que é que atrai, sejam ricos ou pobres, sejam nobres ou plebeus, sejam brancos, negros, índios ou mamelucos, sejam mestiços, enfim. E aí eu me lembro que também numa oportunidade eu havia viajado para uma cidade, escute isso, uma cidade por nome Caquetá, porque ali havia uma tribo indígena que estava sendo dizimada, tribo de Chocó, e eles estavam sendo dizimados porque havia uma rivalidade, um conflito entre duas tribos, e parece que uma feitiçaria, um trabalho pesado havia sido feito, e o governo desesperado, porque índios estavam morrendo, e atribuíam isso a uma enfermidade que não se podia detectar, e de repente anunciou-se nos meios de comunicação, aquele anunciado, e anunciou-se que eles estavam dispostos a entregar qualquer soma de dinheiro
para os curandeiros que fossem e resolvessem aquele problema. Eu ainda tenho fotos até hoje. Lembro-me quando os macaquinhos correndo entre os bancos e aqueles garotinhos também, já em seu estágio final, de repente levantou-se um clamor, uma oração. Jesus, com seu grande e eficaz poder, repreendeu os demônios. Naquele lugar ficou instituído que o nome de Jesus tem poder para libertar das obras do diabo, tem poder para libertar da escravidão, tem poder para repreender as obras de bruxaria. E sabe, irmãos, ali naquele lugar nasceu em meio aos indígenas uma linda igreja que persiste até os dias de hoje. Jesus, ele é o nome inigualável, porque aonde o seu nome é anunciado, os demônios têm que bater em retirada. Ou não é assim, irmã Neide? Que irmã Vilma que o diga. Queridos, preste atenção. O Jesus, ele é um homem inigualável. Por que Jesus é um homem inigualável? Glória a Deus. Porque, em primeiro lugar, o seu nascimento foi inigualável. Você não se lembra como foi o teu nascimento? A menos o que lhe foi contado por seus pais. O meu nascimento, o seu nascimento aconteceu de uma forma mais natural. O meu, então, nem se fala lá em Poté. Escutem isso, amados. Todos os homens que nasceram de forma... Todos os homens nasceram de forma natural. Inclusive, preste atenção, se você observar o nascimento dos grandes príncipes, o nascimento dos nobres, sejam eles da descendência de Rainha Elizabeth, ou de primeiro-ministro de qual seja lá for a nação, os herdeiros dos grandes tronos, os príncipes, eles tiveram seu nascimento, no máximo, publicado pela imprensa. Mas quer ver o que diz a Bíblia em Lucas 1:28? Você vai ver comigo, em Lucas 1, do 28 ao 35, como o nascimento de Jesus foi inigualável. Maria, ela foi visitada por um anjo. E olha o que diz a palavra, Lucas 1:28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada. Vamos ler rápido, viu? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Vamos, gente, vamos. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado o quê? Filho. O Filho de Deus. Portanto, o nascimento de Jesus, ele foi inigualável. Ninguém, diga comigo, ninguém jamais teve o nascimento publicado pelos anjos. No máximo publicado pelas revistas. Quem? Isto é, The New York Times, essas revistas famosas que há por aí, no máximo, podem noticiar o nascimento de um príncipe, de um herdeiro do trono, ou de um ator, ou de um artista, ou de alguém muito famoso. Mas me fale, quem teve o nascimento anunciado pela imprensa celestial? Um dia, os pastores estavam no campo. Isso está em Lucas 2:8. Os pastores estavam no campo e eles estavam guardando o rebanho. No versículo 9 do capítulo 2 de Lucas, a palavra do Senhor diz que um anjo veio, apresentou-se diante daqueles pastores e lhes disse: não temais, eis que vos trago novas, que será para todo o povo. Versículo 11 diz assim: porque na cidade de Davi vos nascerá hoje o Salvador, o Cristo. Portanto, amados, Jesus é maior
Por quê? Porque o seu nascimento é inigualável. No nascimento natural, como eu disse, é impossível não haver a participação do homem. Requer a participação do homem. Mas a gestação que Maria teve, você e eu bem sabemos que ela concebeu por pura obra e graça do Espírito Santo. Ninguém é igual a ele. Aleluia. Eu disse que ninguém é igual a ele. Aleluia. Refresca a memória de alguém e diz: ninguém é igual a ele. Em segundo lugar, Jesus, ele é o homem inigualável. Ele é o homem incomparável, em cuja memória nós nos reunimos hoje para a celebração desta Santa Ceia, porque a sua vida, porque as suas declarações são inigualáveis. Ninguém viveu como ele. Só Jesus, ele foi capaz de se dirigir a um grupo de religiosos influentes na época, olhar dentro dos olhos e dizer: quem dentre vós me convencerá de pecado? Quem dentre vós me acusará de pecado? Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e não encontraram nele pecado algum. Por isso, amados, eu digo que não houve do que acusar-lhe. Por quê? Porque ele foi inigualável. Quando nós olhamos para as declarações do Senhor Jesus, elas são extraordinárias. Em João 6, por exemplo, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8, Jesus, ele afirma: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Em João 10, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Em João 10, todavia, ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João 11, ele se apresenta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 14, ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda em João, no capítulo 15, ele se apresenta e diz: eu sou a videira verdadeira. E nós devemos, por sua vez, estar conectados nele para que possamos produzir muitos frutos. E assim nos tornaremos discípulos do Senhor. Ninguém foi capaz de ousar a dar declarações como as declarações do Senhor Jesus. Ninguém foi capaz de falar de si mesmo como Jesus. Uma vez alguém disse: mostra-nos o Pai. Sabe o que Jesus respondeu? Eu e o Pai somos um. Quem poderia declarar isso? Buda? Nunca, jamais. Dizem os historiadores que Buda, enquanto caminhava para a morte, ele, sabendo que morreria, ele dizia: eu ainda estou buscando a verdade. Ou seja, morro em busca da verdade. Maomé, ele prevendo a sua morte que se aproximava, curva-se em direção a Meca. E ele diz: eu ainda não encontrei a verdade. Mas o Senhor Jesus de Nazaré, indo a caminho de Betânia, tendo a notícia de que seu amigo Lázaro estava morto, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus, uma vez ele declarou: ninguém tira a minha vida. Isso está em João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a entrego. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Enquanto os grandes líderes morreram sem conhecer a verdade, Jesus, ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Será que você pode glorificar a este Jesus? Em Atos capítulo 10, no versículo 38, Atos 10, 38, está escrito: Deus ungiu
a este Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, para que por onde quer que ele andasse ou por onde quer que ele andou, ele fazia o bem, ele curava os doentes e aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Então, não há força maligna que possa resistir à presença e ao anúncio das boas novas debaixo da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. As forças malignas não podem resistir ao nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa prática. Talvez você esteja tendo dificuldade para entender na prática o que eu estou tentando dizer, mas eu vou refrescar a tua memória quando na sua infância você ouvia falar muito em mula sem cabeça, né? Ouvia falar em saci pererê? Ouvia falar em mulher loira? Pois é, se lembra? Ouvia falar desse negócio aí de folclores? Pois é, quando o nome de Jesus começa a ser anunciado com força, o evangelho ganha proporção no território brasileiro, até o folclore parece que acaba. A mula achou a cabeça, o saci desapareceu, a loira que assustava no banheiro da escola desapareceu. Por quê? Porque aonde Jesus chega, as trevas têm que desaparecer. E essas porcarias que andam para infringir a mente das pessoas, deixa de ser anunciado. Eu quero que você levante as mãos nesta noite e diga: Jesus, me dê autoridade, para que no teu nome eu possa sujeitar principados e potestades. E eu quero fazer hoje aqui com a igreja um ato profético. Assim, com as mãos levantadas como você está, eu vou falar alguma coisa, e quando eu terminar de falar esta coisa que eu vou dizer, você vai dizer: sai ou vai embora no nome de Jesus. Com as mãos levantadas eu quero declarar ao espírito da inveja: eu quero que você diga mais forte a esse espírito de confusão, espírito de contenda, espírito de fofoca, espírito de ciúme, espírito de divisão, espírito de rebeldia, espírito da vanglória, espírito da depressão, espírito da ansiedade, espírito de medo, espírito dos vícios, espírito do pecado, espírito de rebelião, demônios de macumbaria, ou de feitiçaria, ou de enfermidade, vai embora no nome de Jesus. Eu quero que você receba autoridade agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Sua casa, seu trabalho, seus projetos, seus estabelecimentos, tudo está guardado e protegido pelo poder que há no nome de Jesus. E ainda com as mãos levantadas, eu quero que você libere uma palavra profética sobre os 4 cantos da cidade do Rio de Janeiro, especialmente sobre a região em que nós estamos inseridos, aqui na Barra da Tijuca. E você vai declarar que vidas estão sendo libertas, vidas que estavam oprimidas pelo poder do maligno terão a sua mente liberta, mentalidades que estavam cativas, todo argumento altivo do diabo, prisões religiosas que estavam atando vidas, comecem a ser quebradas, despedaçadas no nome de Jesus. E eu declaro que nós avançaremos e alcançaremos vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, é fiel. Aleluia. Você precisa avançar, e avançar no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: quem avança na autoridade de Jesus recebe a autoridade para proibir a ação do maligno. Lembra do Salmo 91? Lembra? Ele te dá legalidade para você não deixar o diabo fazer arruaça no território onde você está inserido, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja no teu condomínio, seja no prédio onde você mora. Pastor, mas o senhor não tem ideia mesmo. Pode ser o mais terrível dos feiticeiros que estejam por ali. O que está contigo faz de ti infinitamente maior. Aleluia. Infinitamente
indestrutível em nome de Jesus. Jesus, Ele te dá autoridade para que você possa avançar de cabeça erguida. Jesus, Ele dá autoridade porque Ele é aquele que te guarda. No Salmos 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi ao Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus, em ti confiarei, porque Ele me livrará, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, eu e você, nós estaremos seguros. No versículo 10 do capítulo 91 de Salmos, tem algo tão poderoso que às vezes nós nos esquecemos e andamos por aí desesperado, igual um bobo, sabe, irmãos? Está escrito: nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará na tua casa. Aleluia! Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Levante as mãos e adore ao Senhor. Jesus, Ele é infinitamente maior. Ele é inigualável. Creia. Creia, por favor. Acredite. E não permita que o inimigo queira ou consiga roubar essa verdade de você. Você não serve a um Jesus que está preso num crucifixo pendurado no peito de alguém. Você não serve a um Cristo feito de madeira, não, ou que está adornando um presépio, não. O nosso Cristo, acerca dele, Isaías profetizou no capítulo 9, que Ele é o maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, Ele é príncipe da paz. E por conta dele ser príncipe da paz, a tua vida, ela deve avançar, desfrutando desta paz inigualável. Nós servimos ao Cristo vivo e de poder. Você pode adorar a esse Cristo, porque Ele sempre foi, Ele será sempre inigualável. Fala para alguém: Jesus é inigualável. Em terceiro lugar, Ele é inigualável por quê? Porque a sua autoridade é inigualável. Quando eu digo que a autoridade de Jesus é inigualável, eu quero que você se lembre de uma vez, quando Ele, em alto e bom som, Ele diz, após ressuscitar de entre os mortos: é-me dado todo o poder nos céus. No céu não está no singular, está no plural. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deixa eu te explicar uma coisa curiosa. O judeu, ele acreditava, ou acredita, na existência de 3 céus. Primeiro, o céu azul, que é este que está diante dos nossos olhos. Mas acreditam também no céu planetário, que é onde estão as galáxias, as estrelas e etc. Mas, para o judeu, o terceiro céu é aonde está a morada do Altíssimo. Aleluia. E esse é chamado céu dos céus. Observe que quando Jesus ressuscita, Ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe o que é que Ele está dizendo? Me foi dado todo o poder na morada do Altíssimo. É-me dado todo o poder no espaço sideral, lugar das hostes celestiais. E é-me dado todo o poder nesse espaço que você vê. Jesus, Ele exerce autoridade e poder absoluto. Significa dizer que Satanás, ele não age como quer. Significa dizer que Satanás está proibido de fazer o que ele quer. Certa vez um escritor, um pastor norte-americano, ele conta que Satanás se lhe apresentou e disse: eu vou acabar com você, eu vou destruir a tua vida, acabar com o teu ministério e com a tua família. E ele ficou muito preocupado, porque não é sempre que alguém tem uma visão de um demônio. E
E vocês vão concordar também que não é para se negligenciar os ardis do inimigo, não é? Não é uma visão simplória ou que possa ser ignorado. Então, aquele pregador, ele entrou em oração. E ele estava há vários dias orando numa aflição, quando o Senhor falou-lhe o seguinte: escute, Satanás não mentiu quando disse a você que ele tem poder. Mas tem uma coisa que você não se lembra e que o diabo não revelou a você. É que só eu tenho todo o poder. Satanás, ele até pode ter seu poder de persuasão, mas só Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você pode declarar isso? Que todo o poder pertence ao Senhor Jesus? Então, lembre-se, o seu poder é inigualável sobre as forças da natureza. Em Lucas 8, no versículo, não me lembro qual, Jesus, ele está dentro de uma embarcação e de repente levanta-se uma grande tempestade. E quando se levanta uma grande tempestade, os discípulos, apavorados, eles percebem que Jesus está na proa do barco a dormir. Eles vêm desesperadamente sacudindo a Jesus e lhe diz: não te das conta que estamos perecendo? Jesus, levantando-se, olhou para o vento, olhou para a força das águas e falou ao mar, falou ao vento: mar, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que imediatamente houve uma grande bonança. O poder do Senhor Jesus é inigualável, porque ele não apenas domina sobre os poderes da natureza. O Senhor Jesus, ele domina também sobre o poder do inferno. Ele domina sobre os demônios. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, Jesus, ele estava pregando dentro de uma sinagoga. De repente, dentro da sinagoga, um endemoniado se levanta e diz: ah, o que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Eu vou repetir. Jesus estava dentro de uma sinagoga e um endemoniado se manifestou, chamando-lhes a atenção. Onde é que o endemoniado estava? Dentro da sinagoga. Você sabia que a sinagoga era o lugar mais sagrado para os judeus? Dizer que alguém estava na sinagoga é como você hoje dizer: eu vou para a igreja. Era o judeu falar: eu vou para a sinagoga. Era o local de prestar culto. Mas será que tem demônio dentro das igrejas? Sim. Ah, não abra o teu olho para tu ver só. Por isso é necessário estar revestido de autoridade e poder do Espírito Santo, para que quando se manifestar, você possa dizer: cala, emudece-te. E deixa eu te dizer uma coisa: há alguns que não se manifestam, acreditam que vão poder permanecer secretamente e ocultamente, mas permita-me dizer-lhes também que não há nada que possa resistir à autoridade e ao poder que há no nome de Jesus. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. E a Bíblia diz, irmãos, também em Marcos, no capítulo 5, que Jesus, quando repreendeu o poder da natureza, ele chegando na região de Gadara, Marcos capítulo 5, veio-lhe ao encontro um homem que estava endemoniado. E a Bíblia diz que nada nem ninguém lhe podia deter. As autoridades, as correntes, os grilhões, tudo era despedaçado. Mas quando Jesus chega, Satanás tem que se curvar. Aleluia. Quando Jesus chega, Satanás tem que dar marcha ré. E em Marcos 5, no versículo 6, olha o que a palavra do Senhor diz. Quando o demônio viu Jesus,
correu-lhe ao encontro, prostrou-se e o adorou. Não, pastor, deve estar errado isso aí. Não, eu acho que deve passar um leak paper e corrigir esse escrito da Bíblia, porque o diabo adorou a Jesus? Irmãos, para poder ganhar notoriedade, ele faz tudo o que for necessário. Prostrou-se diante do Senhor e o adorou. Mas o Senhor Jesus, que estava com a visão bem aguçada, ele repreendeu aquele demônio que desesperadamente insistia e dizia: não nos mandes para fora desta região, envia-nos àqueles porcos, àquela manada de porcos que está por ali. Mas o Senhor Jesus, dando-lhes esse direito legal, porque cerimonialmente era proibido, não é? Então ele não estava cometendo nenhum delito, e os demônios fizeram com aqueles porcos o que era vontade de fazer com a vida daquele homem, mas não lhe foi permitido. Por quê? Porque a presença de Jesus liberta as vidas que estão cativas. Por isso que eu insisto e te digo: adote alguém para Jesus, porque há vidas que precisam serem libertas da escravidão do pecado. Eu quero avançar e dizer para você que Jesus, ele é inigualável. A sua vida foi inigualável. O seu nascimento foi inigualável. Suas declarações são inigualáveis. Toda a sua vida foi inigualável. E agora, para finalizar, eu quero te dizer que a morte de Jesus, ela é ou foi inigualável. Preste atenção. Todos os homens da história, os que foram sentenciados à morte, eles foram sentenciados por causa dos seus crimes ou por causa dos seus conceitos. Veja bem, amados, quando eu digo que foram sentenciados por causa dos crimes e dos seus conceitos, aí se você analisar, se você observar, Jesus, ele não morreu por causa de um conceito. Ele não morreu por conta de uma ideia revolucionária que ele queria inaugurar, uma era que ele queria que fosse adotado pelas pessoas. Jesus não morreu por causa de algum delito, por causa de algum crime que ele tenha cometido. Jesus, ele não morreu para defender uma ideia, ou muito menos para fundar uma religião. Jesus, ele morreu por minha alma e pela tua alma. Aleluia. Jesus, ele morreu por mim e por você. Aleluia. E em João 10 ele diz: tenho ainda outras ovelhas que não estão no aprisco, e a estas eu preciso trazer. Mas ele conta comigo e com você. Veja, quando Jesus estava aproximando-se do momento mais crucial na história da humanidade, momento mais importante no seu ministério, ele estava no Getsemane. E ali no Getsemane, enquanto o Senhor Jesus orava, a Bíblia diz que ele começou a angustiar-se. Ele estava agonizando e o seu suor era como grandes gotas de sangue. E em oração ele diz: Pai, passe-se de mim este cálice sem que eu o beba. Mas contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus levantou-se daquela oração angustiante e ele foi levado pelos soldados romanos para o julgamento, aonde ele foi sentenciado, foi condenado a transportar uma cruz pesada sobre a sua cabeça. Junto às ruas estreitas da Palestina, em Jerusalém, pelas ruas pedregosas, ele caiu inúmeras vezes. Ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele sofreu. Bateram-lhe no rosto com uma cana, bateram-lhe, esbofetearam-lhe, zombaram, escarneceram-se do Senhor Jesus. Ele, tendo que levar aquela cruz até a região chamado Monte Calvário, ou Monte da Caveira, no Gólgota, ele fez isso por minha causa
e por tua causa. Agora, no alto do Gólgota, Jesus é cravado numa cruz aos olhos do mundo. E diante dos olhos do mundo, tudo isso que eu estou lhe falando e que você conhece, que Jesus sofreu e que Jesus suportou, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, porque já havia sido predito pelo profeta Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, do versículo 3 ao 7, está escrito que ele era desprezado e indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7 revela o comportamento do Filho de Deus, o inocente, o inculpável, o separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E quando Jesus abriu a boca, estando lá no Calvário, mãos cravadas na cruz, pés cravados na cruz, coroa de espinho, fazendo com que o sangue jorrasse na sua fronte, ele abre a boca para dizer unicamente uma palavra: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero encerrar, amados, esta nossa reflexão dizendo para você que aquele momento de Jesus na cruz do Calvário teve 3 momentos, ou seja, a ocasião de Jesus na cruz do Calvário teve 3 momentos, os 3 momentos mais importantes na história da humanidade. Primeiro momento foi o abandono de Deus. O Pai não resiste o sofrimento do Filho. Na cruz, Deus abandona Deus. Jesus, aquele que sempre conheceu o serviço dos anjos. Anjos serviram-lhe na ocasião do seu nascimento, avisando aos seus pais para que fugissem ao Egito, porque havia uma ordem de morte para todos os meninos que nascessem. Jesus, que havia sido servido pelos anjos, quando durante o seu ministério ele resistiu às investidas do diabo, e ele tendo resistido, diz a Bíblia, eis que vieram anjos e lhe serviram. Jesus, que fora servido por anjos, quando no Getsemane, quando ele estava em profunda agonia, vieram anjos para lhe consolar. Agora, no Gólgota, parece que o céu está cerrado. Parece, amados, que ele agora fica sozinho na cruz. Silêncio absoluto. Mas ele então vai bradar e vai dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, meus amados, vem um outro momento mais importante na história da humanidade. É quando o Senhor Jesus, ele brada: está consumado. Eu gostaria que todos, nesta noite, entendessem ou compreendessem o importante significado desta palavra está consumado, que continua a ecoar até os dias de hoje.
por toda a eternidade. Quando Jesus disse, está consumado, ele queria dizer, está pago. Ao dizer está consumado, ele diz, está resolvido, está quitado. Não existe mais pendência. A situação já está definida. Ao dizer está consumado, ele cravou a sentença da condenação que estava assinada para mim e para você. Porque Romanos 3, no versículo 23 está escrito, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no capítulo 6, 23 de Romanos está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, ao ser cravado na cruz, ao dizer está consumado, ele queria dizer que não havia mais nada pendente a meu e ao teu respeito. E aí Jesus ele vai dizer a terceira palavra mais importante para a história da humanidade. Foi quando na cruz ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sempre me perguntei qual teria sido o sentimento no coração do Pai quando o Pai vê o seu único filho inculpado, o seu único filho sendo ali cravado numa cruz, sem ter conhecido o pecado. Eu sempre perguntava qual poderia ter sido a reação do Pai na cruz, e sem sequer poder intervir. E nesses dias, enquanto eu meditava nesta palavra, no Salmos 18, eu encontro uma forma poética e extraordinária que retrata a reação do Pai quando o filho morreu. No Salmos, no capítulo 18, nós vamos perceber que o Pai, ele não permanece sentado no trono. Na parte B do versículo 4, veja, quando o filho exclama, laços de morte me surpreenderam. No versículo 7, começa a acontecer um fenômeno extraordinário. A terra se abalou e tremeu. Montes se moveram. Versículo 8 do capítulo 18 de Salmos diz, do seu nariz saiu fumaça. É como se Deus estivesse contemplando aquela cena triste e de repente ele enche os seus pulmões de ar. E eu estou falando numa figura metafórica, já que eu não posso falar humana, do ponto de vista divino, não sou divino, eu sou humano, eu estou falando do ponto de vista poético. Deus suspirando ao ver o seu filho ali naquele sofrimento. E quando ele solta o ar, é como se das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo abrasador. Isto está revelando um Deus irado. E olha que coisa interessante. O filho morre porque o amor de Deus estava permitindo isso. Mas mesmo o amor de Deus, naquele momento ali, de uma forma poética, nós podemos entender o que se passava no coração. No versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor monta num querubim. E eu quero que você imagine, ele sobrevoa o círculo da terra. Eu quero que você imagine, enquanto ele sobrevoa no círculo da terra, a natureza criada, os astros, o sol, as estrelas se ocultam. Eu fico pensando que a terra treme quando a Bíblia diz que na crucificação do Senhor Jesus, na hora quando o Senhor expirou e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. O véu do templo se rasgou. Então eu penso que quando a Bíblia diz, ele monta num querubim, ele sobrevoa no círculo da terra, quando o círculo se fecha, a terra entra em colapso. É quando a terra treme. É quando o véu do templo, diz a Bíblia, rasgou-se de alto a baixo.
Sabe, irmãos, esse véu do templo rasgou-se de alto a baixo, é uma paixão, porque significa que o próprio Deus rasgou o véu e eliminou a separação que havia entre eu e ele. Não há mais qualquer coisa senão o pecado que possa impedir de chegar ou de se achegar ao Senhor Jesus. Mas lembrando que o pecado foi consumado por conta do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Amém. E aquele que anda de cabeça erguida, buscando viver uma vida santa diante do Senhor, pode avançar também conquistando. Então, a morte de Jesus, ela foi inigualável. Eu imagino que o véu do templo se rasgou, o sol escureceu, negou-se a dar a sua luz. Fulgor não havia, houve trevas sobre a face da terra. Era a natureza batendo continência àquele que rodeava o círculo da terra, montado num querubim. Que coisa linda, meus irmãos! E quando o Senhor Jesus, ele expira dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele transfere para mim e para você o direito legal de adquirir e obter vida eterna. Eu quero que você feche os teus olhos, porque eu vou orar. Me ajude aqui, por favor, Maestro William. Sua morte foi inigualável. Sua vida foi inigualável, seu nascimento foi inigualável, suas obras foram inigualáveis, suas palavras inigualáveis, mas eu termino. Eu quero terminar pedindo a você um brado de glória com o que eu vou dizer agora. Preste atenção. Eu quero ouvir um brado de glória, porque se o seu nascimento foi inigualável, se a sua vida foi inigualável, se as suas declarações foram inigualáveis, se a sua morte foi inigualável, a sua ressurreição foi única. Eu vou repetir: a ressurreição de Jesus foi única. Só Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo, cheio de poder e grande glória. Ele ressuscitou e ele está vivo, cheio de majestade, operando milagres, batizando com o Espírito Santo e com fogo, mandando o diabo ir de marcha ré para o inferno e preparando uma igreja santa, viva e gloriosa para morar com ele no céu. Este é o Cristo que tem toda a autoridade e que está entre nós esta noite. Você pode ficar em pé. Se você for ao túmulo de Buda, possivelmente você se surpreenderá com um escrito na lápide: eis aqui Buda. Se você for no túmulo onde Maomé foi sepultado também, poderá achar escrito: eis aqui Maomé. Assim como se alguém for no túmulo onde foi sepultado Mao Tse Tung também, ali poderá estar escrito: jazido perpétuo do Mao Tse Tung. Da mesma maneira, se procurar a sepultura do Allan Kardec, aquele em quem creem os kardecistas, porque foi sepultado, João Paulo II, a lápide pode estar escrito também: jazigo perpétuo do Paulo II. Hitler, jazigo perpétuo do Hitler. Teresa de Calcutá, jazigo perpétuo de Teresa de Calcutá. Mahatma Gandhi, jazigo perpétuo de Mahatma Gandhi. Abraham Lincoln, jazigo perpétuo de Abraham Lincoln. Seja lá qual for o personagem da história, lá estará escrito em uma lápide fria e assustadora que ali jaz eternamente aquele corpo. Mas quem for em Jerusalém, entrar naquele lugar onde foi posto o corpo de Jesus, poderá encontrar que ele já não está mais ali, porque ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Ele ressurgiu com poder e grande glória. Músicos, venham para cá, por favor, porque eu quero que vocês completem esta
esse nosso pensamento, dizendo que Jesus é o plano perfeito. Pastores, lavem as mãos, por favor, porque vamos celebrar este momento espetacular na história do cristianismo, porque a Santa Ceia nos faz lembrar que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará para nos levar, Igreja Santa, viva e irrepreensível, para estar com Ele para sempre em glória. Aleluia! Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou